Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de História Geral do Brasil para o Enem do Ana Academy, questões comentadas de Enem dos últimos anos. Na aula de hoje, vamos analisar questões de Enem sobre a história do Brasil Imperial referentes à crise do Segundo Reinado. A questão de 2013, que é a primeira que vamos considerar, não tem um texto, mas tem duas imagens. A primeira, a que retrata a proclamação da independência do Brasil, e a segunda, que retrata o imperador Dom Pedro II, já idoso. A questão continua. As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada mensagem evoca é, respectivamente, habilidade militar, riqueza pessoal, liderança popular, estabilidade política, instabilidade econômica, herança europeia, isolamento político, centralização do poder, nacionalismo exacerbado, inovação administrativa. Vamos analisar de novo essas duas imagens? A primeira, que retrata a independência do Brasil, traz Pedro I, num cavalo, sendo apoiado pelo povo. Você vê que tem pessoas do povo comum aqui. Embora talvez essa imagem seja fantasiosa sobre a realidade do que foi a independência do Brasil, é interessante que ela tenha sido retratada assim. Qual é a ideia que passa? É que a independência teve amplo apoio popular. Já a imagem de Dom Pedro II, que é uma foto, traz o monarca já idoso numa pose de uma pessoa que está pensando, talvez pensando na vida, nos seus deveres e tudo mais. O que será que essa imagem quer passar? Bom, Pedro II era conhecido por ser um homem inteligente. Alguns diziam que ele era um imperador filósofo. Por que isso é importante? Porque havia muitas críticas ao seu governo. Desde que ele assumiu, na verdade, haviam críticas ao seu governo. Era preciso passar a imagem de que ele poderia segurar o governo, estabilizar o Brasil, que ficou muito conturbado na época da regência, quando Pedro I decidiu abdicar do poder, por muitas razões, e passar a coroa para Pedro II ainda criança. Portanto, a resposta é liderança popular e estabilidade política. Essas são as ideias que essas duas imagens queriam passar, respectivamente. Passando para a questão de 2014. Em 1879, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de "Fora o vintém", os manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. Um oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortes e feridos são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa revolta, de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. Esse texto não lembra vocês das manifestações que ocorreram em 2013? A mim lembrou. A questão continua. A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de capturar os ativistas radicais, proteger o patrimônio privado, salvaguardar o espaço público, conservar o exercício de poder e sustentar o regime democrático. Bom, porque a resposta certa é conservar o exercício do poder. Porque entendia-se, e muitas vezes o governo entende até hoje, que as manifestações devem ser reprimidas para mostrar poder.
Só que isso teve o efeito contrário já em 1879, na Revolta do Vintém. Por quê? O fato do imperador não receber as pessoas que saíram até ele pedindo uma reivindicação que parecia simples, foi considerado como uma forma de ele mostrar que ele não estava nem aí para os cidadãos. O Partido Republicano explorou bem essa situação na sua propaganda política, de forma que a tentativa do governo de conservar o exercício do poder deu errado e o ministério que estava tomando conta do governo naquela época caiu por causa do estopim gerado por essa manifestação. A revolta do Vintém foi um dos elementos que contribuíram para a crise do Segundo Reinado. Vamos agora para ainda outro elemento que contribuiu para a crise do Segundo Reinado. Vocês devem lembrar que na primeira questão que consideramos, Pedro II foi retratado como um homem idoso e sábio, o imperador filósofo. Mas muitos críticos de seu governo também entendiam a sua idade como um empecilho ao exercício dele no poder. Já vimos aqui também que o fato de haverem manifestações populares e ele não responder da forma como as pessoas esperavam também foi um fator de crise. E agora vamos ver um outro fator importante para a crise do Segundo Reinado, que foi o motivo do texto e da figura que foi usada nessa questão de 2016, na segunda aplicação. Diz assim: precauções que aconselhamos a Sua Alteza, o Senhor Conde D, quando tiver de visitar escolas. Se Sua Alteza imitasse seu augusto sogro Dom Pedro II, não teria nunca ocasião de contestar fatos históricos. Aqui está o Conde D, com uma rolha na boca, Pedro II adormecido num canto, lembre-se que ele já era idoso, e obviamente isso era uma escola. Por quê? Porque tanto o Conde D como Dom Pedro II tinham o costume de visitar o Colégio Pedro II e às vezes participar das aulas. Mas houve uma situação em que o Conde D contestou o professor de História. E aí isso gerou mal-estar e a Revista Ilustrada usou isso como uma charge em 1882. Continuando, segundo a charge, os últimos anos de monarquia foram marcados por debates promovidos em espaços públicos contando com a presença da família real, atividades intensas realizadas pelo Conde D numa tentativa de salvar o regime monárquico, revoltas populares em escolas com o intuito de destituir o monarca do poder e coroar seu genro, críticas oriundas principalmente da imprensa colocando em dúvida a continuidade do regime político, dúvidas em torno da validade das medidas tomadas pelo imperador, fazendo com que o Conde D assumisse o governo. Bom, para entender a resposta a essa pergunta, você precisa saber um pouco sobre a família da princesa Isabel. A princesa Isabel casou com o Conde D, enquanto a irmã dela, Dona Leopoldina, casou com o irmão dele. Qual era o problema? Isabel não teve irmãos homens. Na verdade, Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina tiveram filhos homens, mas eles morreram muito cedo. E Isabel, como mais velha, deveria reinar como imperatriz. No entanto, dizia-se na imprensa que ela não poderia reinar sem a influência do marido dela, que era da nobreza francesa. E ele era extremamente impopular. Extremamente impopular. Quanto mais eles faziam algo em público ou deixavam de fazer algo em público para não gerar problema, mais impopular ele ficava. Primeiro porque era estrangeiro, segundo porque parecia não conseguir se adaptar aos costumes brasileiros. Enfim, a resposta à pergunta é: críticas oriundas principalmente da imprensa, colocando em dúvida a continuidade do regime político. Simplesmente, para a boa parte dos deputados e senadores do Império, era impensável ter um estrangeiro no governo. Bom, esse foi mais uma das gravetos que foi lançada ao fogo da crise do Segundo Reinado.
É claro que não se pode esquecer do papel do final da escravidão. Aqui está a minha papel na bibliografia. Dúvidas, questões, sugestões, deixe sua pergunta. Obrigado por assistir e até a próxima.